Eu queria falar hoje trazer uma palavra para a igreja, que eu creio que é muito importante para nós, como filhos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como gente que crê. E eu acredito que a Bíblia às vezes nos diz coisas que nós temos um pouco de dificuldade de entender. E eu acredito que nós temos essa dificuldade de entender algumas coisas que nós lemos na Bíblia, muito em razão do fato de que a Bíblia fala sobre coisas que nós ainda não identificamos, ainda não experimentamos na nossa vida. Quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, imagine uma pessoa, um recém-convertido, lendo o livro de Jó, que fala de dor, de sofrimento, questiona a justiça de Deus. É muito difícil para um novo convertido que está em lua de mel com Deus, feliz, achando que Deus responde, e responde, né, só que não à nossa maneira. Mas o novo convertido tem essa sensação muito forte, graças a Deus, da proximidade das coisas de Deus, e está em lua de mel com Deus. É muito difícil para alguém nessa situação. Eu me lembro, por exemplo, que meu irmão, quando se converteu, ele dizia assim: que crise? Por que as pessoas falam em crise? Não tem crise, eu não tenho crise, porque o novo convertido não tem crise. Ele está numa fase maravilhosa, tudo acontece, mas na medida em que você começa a ter suas lutas, e a enfrentar as agruras da vida, aquela aparente oração não respondida muitas vezes, as questões vêm na nossa alma. Nessa hora nós entendemos o conflito de Jó. Por que Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu? Como é que alguém que está chegando vai compreender isso, ler isso com tranquilidade? Jó questiona profundamente a Deus, porque está num momento de sofrimento, está num momento de angústia. E quando você passa por esses momentos de dificuldade, você lê Jó com outros olhos, porque agora você tem a vivência para te ajudar a compreender o texto. Isso que eu queria dizer. Existem coisas que nós só entendemos depois que vivenciamos, depois que experimentamos. Veja esse texto que eu gostaria que nós lêssemos, que eu acho que é um exemplo dessa realidade que eu estou falando para vocês, que está lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, quando a palavra de Deus fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, diz o texto, não nas que são da terra. São palavras que nós lemos, mas não parece familiar para nós. Como assim? Que coisas são essas que são as coisas de cima sobre as quais nós devemos pensar? O que Paulo está falando? E eu acredito que o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, de crise, de aperto, de uma certa falta de liberdade que nós estamos tendo nessa quarentena, mostra, de uma certa forma, abre uma janela para que nós possamos entender do que é que Paulo está falando, quando ele diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Eu creio que num momento como esse que nós estamos vivendo, traz uma vivência que nós não tínhamos antes, que nos ajuda, que ilumina esse texto para nós. A primeira coisa que Paulo fala aqui, que eu acredito que nós podemos compreender bem neste tempo, é que nós estamos presos demais à terra. Por isso que Paulo fala: não se prenda demais às coisas da terra. Pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nós estamos absorvidos demais por hoje, pelo aqui, pelo agora.
né, nós olhamos as notícias de jornal, a reação das pessoas, parece que a única coisa que, né, esse terror que parece que não vai passar nunca. Nós sabemos que vai passar, mas temos a impressão que não vai passar nunca. É mais ou menos aquela sensação de que eu não consigo sentir o gosto do verão no inverno. Parece que isso aqui vai durar para sempre. Nós estamos tão absorvidos com os problemas de hoje, com as coisas de hoje, com as crises de agora, que não conseguimos olhar com bons olhos para o futuro, com esperança, não conseguimos aliviar nossa alma olhando para o futuro, porque o presente, de uma certa forma, nos aperta, essa necessidade de como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser a crise, qual que vai ser o resultado da economia. Essas coisas nos apertam, que nos prendem, né, de uma certa forma, funciona como uma algema nas nossas mãos, para a gente ficar preso na terra, preso nestes dias, né? E afeta meu ânimo, afeta a minha realidade, afeta meu bom senso até, afeta meu humor. Nós temos que perceber essa coisa do aqui e agora, se converter em algo permanente para nós no coração. Né? Quanto mais preso à terra, mais amarrado aos problemas de hoje, maior vai ser a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa perturbação. Então é muito importante que a gente, ouça esse conselho de Paulo, não pense de forma exagerada nas coisas que estão na terra. A gente sempre costumo dizer que há até uma música no mundo, né, que diz que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Essa música, na verdade, é uma filosofia de vida. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Uma filosofia de que só o presente importa. Só o presente interessa. Viva o hoje. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Viva o hoje. Carpe diem, né? Prove do hoje. Esqueça o amanhã. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Viva o hoje. Mas saiba que tem um amanhã. E o amanhã é bom. Um bom futuro, diz a palavra do Senhor, né? A palavra fala que o melhor lugar do mundo não é aqui e agora. Nós estamos caminhando para lá. Nós estamos indo para lá, este é um lugar de transição. Nós estamos viajando para esse porto, né? Nós estamos numa viagem. Não vamos nos esquecer do porto para onde nós estamos indo. Caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos caminhando em direção a Canaã, né? No lugar que mana leite e mel. Não é fácil enfrentar o que nós estamos enfrentando. Não estou dizendo para a gente se alienar, esquecer completamente das coisas da terra. Não é isso que Paulo está falando, não é isso que a Bíblia diz. É muito importante a gente fazer esse alerta. Quando Paulo diz, não pense nas coisas que são da terra, ele não está dizendo assim, olha, viva só com a cabeça no céu. Não é isso que o apóstolo está nos ensinando aqui. O que Paulo está fazendo aqui, Paulo está nos chamando a fazer uma calibragem, a ajustar a nossa visão da vida, a olhar para a vida sem essa sensação de que estas circunstâncias são tudo que eu tenho. Este dia, este presente, este momento é tudo que eu tenho. Não é verdade. Existe uma mina de ouro à nossa frente, um tesouro aberto, que é o amanhã. Nós temos que ter, essa consciência viva na alma. Para que eu, não fique completamente absorvido pelas preocupações de hoje. As preocupações de hoje precisam do equilíbrio da esperança de amanhã. Como é que estão as suas preocupações? O que você está valorizando? Esses dias eu recebi uma postagem de um jurista
que faleceu recentemente, leucemia. O nome dele é Luiz Flávio Gomes. No meio jurídico ele é muito conhecido, tem cursos, tinha cursos muito importantes aí para as pessoas que fazem concurso. Era deputado federal até. E ele aparece na postagem, já um pouco debilitado pela doença, sem cabelo, você percebe que ele está doente, fazendo um tratamento. E ele diz assim, é uma postagem muito interessante, ele fala assim: não espere uma leucemia para você dar importância para as coisas boas da vida. Não espere uma leucemia para você perceber o que é essencial. Eu queria te dar 2 conselhos, ele falou, um é esse. Não, sabe, você não precisa de uma leucemia para você ver o que é importante. E uma segunda coisa ele falou, eu achei interessante, ele disse, faça uma playlist. Eu nunca fiz uma playlist. Para ele era muito importante. Para ele estava sendo uma descoberta, uma coisa que ele gostava de música, mas a vida corrida que ele levava, o aperto das circunstâncias, a necessidade de ganhar, a necessidade de fazer coisas, não dava tempo de fazer uma playlist. Aí ele mostrou a playlist dele, uma playlist como essa aqui, que você pode ver, aí ele tocou uma música, você possa ouvir uma música bonita como essa que eu adoro. Ele partiu, mas acordou antes de partir. Né? Não fique tão consumido. O que é esse exemplo? Isso nos ajuda a ver o que Paulo está dizendo. Não fique consumido pelas coisas da terra, aquelas que não são fundamentais. Isso me leva para a segunda coisa que Paulo nos fala nesse texto, quando ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se você já é ressuscitado, como a palavra diz, né? O que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós vivemos uma experiência radical, singular. Ele fala que nós já ressuscitamos com Cristo. É estranho ouvir isso. Está aqui uma coisa que a gente ouve e tem dificuldade de processar emocionalmente. Como assim já ressuscitei com Cristo? Né? Nós vemos os sinais de morte aí em nós mesmos, né? E nos outros todos os dias. Os jornais nos lembram todos os dias, não de ressurreição, mas de morte. Mas Paulo está dizendo que já ressuscitastes com Cristo. Quer dizer, está nos lembrando que Jesus inaugurou uma nova era, né? Que está se cumprindo. A gente não chegou lá, como eu disse, nós estamos indo para o Porto Seguro, ainda não aterrissamos em Canaã, né? Mas, olha para mim, dá para você já sentir na boca o sabor do leite e do mel, não dá? Nas horas em que Deus fala com a gente, na hora em que, né, nós estamos louvando aqui, quando Deus vem, nos visita, o Espírito Santo enche a nossa alma. Como é bom ser visitado por Deus. Eu costumo dizer para a igreja, Deus vai te pegar na esquina. E é o que acontece, de repente a gente é visitado por uma alegria que a gente não consegue explicar. Há uma coisa aqui, né? Já há uma ressurreição aqui no ar, que às vezes vem sobre mim, eu sinto isso. Não é isso que Paulo fala. Paulo está dizendo aqui, vocês já ressuscitaram. Nós somos filhos de uma realidade nova, diferente, que nós podemos provar. Está à nossa mão. E precisamos nos lembrar disso. É interessante que Paulo fala isso para os colossenses. Os colossenses já eram crentes, né? Ele está pregando para convertido aqui. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Por que será que Paulo está fazendo isso? É que Paulo está dizendo assim, vocês precisam ser coerentes com aquilo que vocês dizem que creem.
Se vocês dizem que vocês já ressuscitaram, se vocês dizem que vocês são crentes, se vocês dizem que são filhos de Deus, acordem. Valorizem o que é de Deus, as coisas de cima, as coisas do céu. Como é que, se você é crente, se você caminha, na ressurreição, como é que você está tão preocupado, tão abalado com as coisas de hoje, com a pandemia, com medo da crise, medo da economia? Cadê a nossa coerência, nós que somos crentes e dizemos que somos filhos de um Deus que é a nossa provisão, um Deus cuja providência cuida de nós. Deus cuida de mim, diz a música. Se Deus cuida de mim, por que essa preocupação? Por que esse medo? Paulo está chamando os nossos irmãos colossenses a coerência. Vocês são crentes. E eu creio que esse é o nosso papel hoje nesse mundo. A melhor forma que nós temos de pregar o Evangelho é compartilhar nossa experiência com as pessoas. Nós vivemos uma época em que as pessoas são muito fechadas à pregação. Nós até pregamos, mas nós percebemos que as pessoas são fechadas. Mas nós podemos pelo menos partilhar nossa experiência. A experiência que nós temos tido em relação à nossa fé, ao conforto que nós temos, à esperança que nós temos, a beleza dos relacionamentos que passamos a ter depois que nós nos convertemos. Esse partilhar pode fazer sentido para as pessoas que estão aí no mundo, sem fé, sem Deus. E se abrir, muitas vezes nós temos que abrir o nosso coração para as pessoas, mostrar o que está dentro de nós. Isso faz muito mais sentido que uma pregação apenas. Vamos lembrar quem somos. Vamos lembrar que somos crentes. Vamos lembrar o que nós temos como filhos de Deus. Vamos lembrar do tesouro que nós trazemos dentro da nossa alma. E compartilhar isso com as pessoas. O mundo está precisando. Esse é um momento de temor, de insegurança. Vai passar isso aqui. Isso aqui é uma janela de oportunidade para a igreja, para proclamar que há um Deus no céu. A terceira coisa que Paulo fala é pensar nas coisas que são de cima. A primeira é: não se deixe absorver absolutamente pelas coisas da terra, calibra isso. A segunda, lembra que você é crente, que você já ressuscitou, há uma vida à tua disposição. E a terceira é que ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Que coisas são estas de cima? É difícil listar, Quais são as coisas de cima? Jesus fala para Nicodemos que ele não conseguia nem compartilhar com Nicodemos as coisas de cima, porque Nicodemos não ia entender. Se eu estou te falando das coisas da terra e você não entende, quanto mais se eu falar para você das coisas de cima. Quer dizer, são tão tremendas, são tão maravilhosas, magníficas, que eu não consigo alcançar. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ninguém viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca compreendeu o que é. Quer dizer, nós não conseguimos nem imaginar. E olha que nossa imaginação é fértil. É bom demais, diz Paulo. As coisas de cima são boas demais. O melhor lugar do mundo
São os campos do Senhor, as colinas do nosso Deus, as praias do Senhor. Há um lugar maravilhoso ali, que eu já posso sentir na minha alma, quando eu entro em contato com Deus. Eu já posso visitar, ainda que como turista por enquanto. Mas eu já posso, de uma certa forma, sentir o cheiro das coisas de cima. Mas há duas coisas que certamente são de cima e que nós podemos provar completamente hoje. E eu queria falar rapidamente, Nós podemos provar hoje, pensar hoje, praticar hoje, trazer para a prática as coisas de cima. A primeira coisa é essa relação, essa beleza da presença do nosso Deus em nossas vidas. Trazer Deus para dentro de nós, para dentro das nossas vidas. Pensar nas coisas de cima é praticar o Shema, um ponto em que nós estamos em absoluta consonância, harmonia com a cultura judaica. O Shema lá no Deuteronômio 6 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Está aqui uma coisa que é de cima. A tua relação com Deus, a tua vivência pessoal, na devoção, dia a dia com teu Deus. Isso é uma coisa absolutamente de cima. E é interessante que o texto fala, quer dizer que essa relação de amor com Deus, essa relação de amizade com Deus, de comunhão, é de todo o coração, é de toda a alma, é de todas as forças. É impressionante que o texto diga todas as tuas forças. Quer dizer, é algo profundo, não é algo superficial. Na simbologia dos sacrifícios em Israel, é interessante que quando o ofertante, naquela cultura antiga, na cultura judaica, o ofertante levava o cordeiro para o sacrifício, e o ofertante chegava com o cordeiro diante do sacerdote, e antes de sacrificar, antes de imolar o cordeiro, colocava a mão na cabeça do animal. Veja só, colocava a mão na cabeça do animal. Esse ato de o ofertante colocar a mão na cabeça do animal simboliza a identificação do ofertante com o sacrifício. Eu sou este cordeiro. E o cordeiro ia para o sacrifício, quer dizer, o cordeiro é meu substituto porque eu me identifico com ele. É a mesma simbologia em Jesus, Nós fomos sacrificados em Jesus, diz a Bíblia. E é esse o símbolo. O ofertante põe a mão sobre a cabeça do cordeiro, que vai para o altar do sacrifício. E é interessante que as entranhas do cordeiro eram queimadas no altar. O cordeiro era totalmente queimado pelo fogo do sacrifício, do holocausto. Isso simboliza que a nossa fé, a nossa relação com Deus envolve as nossas entranhas. Não pode ser algo soft, não pode ser algo superficial, não, tem que... Eu tenho que estar inteiro nessa relação, profundamente. Não pode ser uma fé sem fervor, sem a minha alma, sem as minhas entranhas. Não seja fanático, as pessoas nos dizem, não é verdade? Não precisa tanto. Como se a única opção que existisse é você ser fanático ou você ser frio. Como se a religiosidade fria, a fria, gelada religiosidade apenas litúrgica, fosse a única coisa que nós pudéssemos ter em relação ao fanatismo. Não, nós não somos fanáticos, mas nós somos fervorosos. O nosso Deus é o Deus da sarça ardente, a sarça que arde. Não pode ser uma coisa leve.
A gente vivencia a nossa fé de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Como é que você vai ser frio diante do Deus que Isaías viu num alto e sublime trono, diz Isaías capítulo 6, cujo manto cobria o templo, os serafins. Isaías viu aquilo, caiu no chão, porque é demais, a glória de Deus é demais, né? Vestido de manto, vestido de luz como de um manto, diz o salmista. Quer dizer, é maravilhoso, querido. Então, traga a Deus para a tua vida, busque ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, diz Jesus, né? Nós vamos ler, quando Jesus fala desse tema, Jesus cita o Shema lá em Marcos 12, 28, 38, e diz assim, 28, 31, perdão, Mateus 12, 28 a 31, aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é a coisa mais importante? O que há de mais importante? O escriba está perguntando para Jesus. Jesus responde, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Jesus acrescenta aqui, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E aqui, ele entra a seguir, na segunda coisa que eu acho que é de cima, e diz assim, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Jesus repete aqui o Shema, né? E diz que amar o teu próximo é semelhante ao Shema. Essa aqui é outra coisa que é de cima. Seja bom com o teu vizinho, com aquele que está perto de você. Essa é uma coisa de cima e uma das principais. Quando você ama o teu próximo, você está praticando as coisas de cima. Porque vai ser assim na eternidade, lá nós vamos viver desse jeito. Além das praias, das ilhas, das cidades e das colinas de Deus, nós vamos viver num lugar em que todo mundo é amigo. As pessoas vão ser amigas. Ninguém vai falar mal de ninguém. Ninguém vai conspirar contra ninguém. Ninguém vai querer o lugar de ninguém. Um país de amigos. Imagina isso? Não é bom pensar nisso? Uma coisa notável que a gente vivencia no interior, vivenciava pelo menos quando era criança, era essa abertura para o relacionamento que o homem simples do interior tem, para fazer amizade com uma facilidade incrível. Eu lembro que uma vez, eu viajando para a fazenda do meu pai, passava por uma estrada de chão difícil, mais de 30 quilômetros de estrada de chão, e era de noite, choveu muito, e nós caímos numa vala e o caminhão atolou, o carro atolou, e a caminhoneta, né, atolou, a gente não conseguia sair. E era uma noite de chuva, se imagina que situação. O pai ali, com aquela preocupação, a família. Aí a gente começou a caminhar, porque sabia que tinha uma residência próxima. Chegamos nessa casa, eles abriram a porta para nós de noite. Nos receberam como reis, fizeram comida para nós, prepararam umas camas maravilhosas para nós. Eu fiquei olhando, eu era criança, e aquilo eu nunca mais esqueci. Ao nível de hospitalidade, com que alegria eles nos receberam no meio da noite. Assim é o céu. Assim vai ser o céu. A gente vai ser recebido nas casas com grande alegria. Nós vamos nos relacionar como nunca nos relacionamos. Aquele prazer imenso de você sentar com um amigo e conversar e o tempo parece que acabou. Isso é o céu. Está aí uma coisa que é de cima. Traga o céu para dentro da sua casa.
Traga o céu para a sua família, seja generoso dentro de casa. Eu sempre digo, mas amar é difícil demais. É difícil demais sair de dentro de mim, me preocupar com os outros. Quanto mais amar os outros, mais a gente precisa treinar. A gente precisa começar. Comece pequeno. Comece dentro de casa. Comece com tua família. Comece com tua mulher, com teus filhos. Amém? Então, queridos, para terminar, qual é o melhor lugar do mundo? Traz o céu para dentro da tua casa. Ouve, ó Israel. Traz essa coisa de Deus, a devoção. Uma coisa que tem nos ajudado bastante nestes dias são as lives. Porque as lives é um momento diário quase, né? Porque depois tem as células e no outro dia tem o culto na semana. Nós temos um momento diário para pensar nas coisas de Deus, para pensar na nossa relação com Deus, o Deus vivo, para entrar no mundo de Deus, trazer o céu para casa. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, mas não é de qualquer jeito, é com todas as forças, é com toda a alma, com todo o entendimento. E ame teu próximo como a ti mesmo. E comece hoje, comece pequeno e comece em casa, em nome de Jesus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Só te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, glórias a ti.